Papo com Futebolês. Oferecimento Overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você. Estamos começando mais um Papo com Futebolês neste sabadão. 1h da tarde, o horário já está cada vez mais habituado, você já está acostumado com o Papo com Futebolês. Caio Costa ao meu lado. Mais um sábado. Prazerzão, viu? Sempre. Bom ter você aqui. E hoje, meu amigo, se botar a bola na área, esse guarda, viu? E guarda com pouco toque na bola. Uma grande honra receber Mário Jardel, Super Mário, ídolo por onde passou. Tem uma relação pessoal que a gente vou contar aqui durante essa entrevista. Mas, Jardel, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazerzão ter você aqui, cara. Bom dia, boa tarde, né? Nesse sábado ensolarado. Então, eu estou aqui e agradeço a Deus, primeiro, sempre, pela minha vida, pela nossa vida, que a gente se divirta aqui, bata um papo no futebolês. Não percam, pessoal. Quem estiver aí, não perca, vai ser bom. Vai ser bom. Caio, vou dar a honra de você começar o papo com o Jardel hoje. Eu sempre dou esse pontapé inicial, mas eu vou contar a história por que eu tenho uma relação pessoal com o Jardel. Mas é cruel começar um papo com o Jardel que você não sabe de onde você vai começar. Já tá de sair do Ferroviário, ir pro Vasco, a história do Grêmio, passagem no Porto, Galatasaray. A minha história tem a ver com o Ferroviário, pode dar uma dica aí. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar, na verdade, era o seguinte, como é olhar para trás, Jardel, e pensando na carreira que você teve, o sentimento de saber que chega em Porto Alegre e tem um cearense que todo mundo para bater palma. O mesmo cearense vai para a cidade do Porto, isso acontece também. Vai bater em Istambul para ver um jogo do Galatasaray, idem, volta para Portugal, para Lisboa, mesma coisa por conta do Sporting. Você imaginava nos seus melhores sonhos, quando você surgia ali no Ferroviário, que teve a oportunidade de ir pro Vasco, que você ia olhar para trás e acontecesse tudo contigo? Boa pergunta. É muito gratificante escutar isso, e eu vou te responder que meu sonho era ser um jogador profissional. Quando eu cheguei a me profissionalizar, seleção brasileira, alcancei. E ser ídolo de 4 a 5 clubes no mundo não é fácil. Ser artilheiro da Europa, artilheiro do mundo, campeão da Libertadores, artilheiro da Champions League, eu não faria isso se não fosse os meus companheiros. As minhas raízes também, não me esqueço, do bairro Vida Montes. Então, temos aqui muita história para contar. E é muito gratificante poder falar desses clubes que eu criei, né, conquistei, com a ajuda desses meus companheiros, essa história maravilhosa, muitos gols. Muito, muito gratificante mesmo poder conversar sobre um pouco da minha história, né? Que é uma história boa, uma história que tem aí muita coisa, muito pano na manga. O Jardel começou no Ferroviário aqui, da base e tal, até vem pro Ferroviário terminar depois, chega, faz um golaço contra o Quixadá. Um gol absurdo que ele encobre o goleiro lá, vestindo a 16 que, né, o consagrou por onde passou também. E o Jardel pegou uma geração, para quem não sabe, uma geração muito forte do Ferroviário, né? Uma geração muito marcante. Adriano, zagueiro, que foi pro Sport. Seleção brasileira. Cantarelli, que foi junto com o Jardel lá pro Vasco, né? Na primeira oportunidade de sair do futebol cearense. Marco Manso. E aí é por isso que eu falei da relação pessoal, né? Porque o meu tio, Marco Manso, foi jogador de futebol, passou muito tempo na Finlândia e jogou com você também. E o Jardel ia lá na vovó, tomava café lá na Dona Maria, né? Tava lá. E eu queria falar, Jardel, desse período no Ferroviário também, mas dessa tua infância, né? Como foi a tua chegada no futebol, como era resenhar com essa galera? Eu vou... Também eu ia muito na casa do Edmundo, a gente almoçava, Edmundo Silveira, Claudemésio, Paulo Rubens, Leca, o finado Aine, né, que faleceu, mas eu tive a felicidade de virar jogador por mérito,
Porque eu pegava 4 ônibus para treinar todos os dias. Quando eu estava no Ferroviário, minha base toda foi no Ceará. Dentro direito, infantil, juvenil e júnior. E o que aconteceu para tu ir pro Ferroviário? Não jogava lá, fui pro Ferroviário. Passei pelo Fortaleza, também não fiquei. E fui pro Ferroviário. Fiz o meu primeiro treino. Fiz 4 gols no coletivo, no outro dia já tinha aquelas fichinhas, tá? A tua foto 3x4, aquela fichinha, beleza. RG. Exatamente, era o Neto, o treinador. Depois veio o Edmundo, então ele formou um time ali com Birigui, Goiaba, Adriano, o Aires, tinha o Cláudio, Claudemésio, Manso, Leca, Paulo Rubens, Índio. Um time bem fechadinho. Muito parecido com aquele time do Grêmio de 95, que nós ganhamos na Libertadores, mas no Sub-20, né? Vamos para o Rio de Janeiro, porque eu tornei em 91. Macaé, Paraíba do Sul, Rio Bonito. Então fizemos bonito e voltei para o colégio. Estava no colégio no Paulo Sexta, tocou o telefone, era o Arimatea Gondim, dizendo que o Eurico me chamou para fazer um teste. E agora que o cavalo passou, vamos matar. O Jardel falou da Taça Rio. Era como se fosse a Copa São Paulo hoje, né? A maior competição da época. Brasileiro, só que foi dividido em 3 municípios ali do Rio de Janeiro. Agora é um brasileiro na Sport TV, com todos os clubes da primeira divisão, Copa do Brasil. Então o futebol está muito mais moderno. Com melhores estruturas. Viagem de ônibus para o Rio, no 91, não foi? Era um ônibus que quebrava correr meia hora. Foi 4 dias só. O Ferroviário foi 5º colocado, tá, gente? O Ferroviário foi 5º colocado na Taça Rio de 91. Sei porque tinha um quadro na vovó. Do time perfilado. Do time lá, vi as fotos de todo mundo lá, acompanhei. Então, sei muito bem dessa história. Eu tô querendo acreditar que o Manso é teu tio. É, cara. Meu tio. O Manso tá velho, hein? Mas ele não, na mesma geração. O Miguel Júnior cobriu essa viagem, né? O grande repórter, Miguel, né, da Rádio Povo Rádio CBN. Povo. Tava lá, sempre conta bastidores dessa resenha com o professor Edmundo e tudo mais, que a gente sempre encontra nos estádios, enfim. E daí vem o convite pro Vasco, né? O Jardel se destaca lá no Rio, vai bem com o Ferroviário, e aí vem o convite do Vasco, Jardel. E o Caio perguntou, você já imaginava, cara, tu foi pro Vasco e de repente tá decidindo um título carioca, o tricampeonato do Vasco, né? No Maracanã, que cabia mais de 100 mil pessoas Vasco naquela Fluminense. época. Me lembro os torcedores do Fluminense lembram desse jogo, como lembro do 5x0 do Palmeiras na Libertadores. Vou contar, eu cheguei no Vasco, para avaliação 30 dias, aprovei, né? Aí o Cantarelli também aprovou. Era teste no Vasco? Era teste, avaliação de um mês. Aí eu chamei o Cantarelli, depois ele aprovou, né? Bora, né, Cantarelli? Graças a Deus deu tudo certo. Não, cara, eu vou embora porque no Ferroviário eu sou titular absoluto. Tá, cara. Pelo amor de Deus, vai me deixar aqui sozinho. Até charava, né? Mas Dinheiro realmente. pra ficar. Mas cada um tomou a sua decisão e ali no juvenil do Vasco comecei a fazer gol, já fui pro Júnior e no outro ano profissional. Menos de um ano eu tava jogando. E na minha estreia foi muito curioso, foi o Joel Santana, né? Era Bebeto e Edmundo do ataque. 92, né? Eu entrei contra o Bom Sucesso, 5 minutos. O Joel Santana me chamou, bateu na minha canela e entrou. Ficamos de 1x0. Na quarta já estava jogando no 20, sub-20 em Campo Grande. Também fiz gol. Tava oscilando, então, tava a sessão, fui para a Copa do Mundo sub-20. 93, ganhamos o Mundial contra a Gana. Voltei, meu primeiro contrato, foi 10 promissórios de 5 mil com o Eurico Miranda. Oh, que alegria. Aí já dava para ajudar melhor a família. Então, foi na época do Ian, do Jean, Bruno Carvalho e eu que fomos para a seleção. E esse time todo foi campeão mundial em 93, e olha que eu tava né? com medo, que teve a convocação para a seleção, eu tava Sávio, Magrão e tal. Magrão do Palmeiras. E eu não jogava nos amistosos antes de ir para a Austrália. A gente na Grande Comaria, um mês treinando, e eu doido para ir embora. O Eurico Miranda sabia já, final de Eurico. Sim. E eu querendo ir embora, não, calma. No dia do corte, foi cortado o Magrão e eu fui pro Mundial. O goleiro era o Dida. Tá? Era o Dida. Uhum. Dali que vingou ali foi o Dida, quem mais eu Sávio, Real Madrid. Isso, tinha o KT, que era promessa no São Paulo, isso. Até voltar na cidade dele, acho que 18 de agosto, final do KT, pescocinho, jogou São Paulo. E tinha o grande destaque era o Adriano meio, que depois jogou no São Paulo, do Guarani. Faltou só o juízo pra ele naquela época, porque ele era meio jogado, ele tinha alguns probleminhas fora de campo. Uma geração muito boa. E aí você volta pro Vasco depois de brilhar lá no Mundial, e aí tem a... Sim, em 93 fiz um gol contra o Itaperuna, precisamos jogar com o Ceará aqui. A Copa do Brasil, Copa né? do Brasil. 2x1 aqui. Ele tinha feito 3 gols contra o Itaperuna lá,
E vim como titular aqui pra minha cidade com 18, 19 anos já. O Maracanã, o Castelão lotado. Não joguei muito bem, mas o Hernani resolveu. Ganhamos 2-1. E na final do tricampeonato contra o Fluminense, o finado dele morreu na mesma semana do Ayrton Senna, vocês lembram? Isso. Eu entrei e fiz os 2 gols do título. Então, aí fui lá onde ele morreu, ali na Lagoa. Uma fatalidade, né? Grande jogador. Ia ser um fenômeno. E dediquei a ele, fizemos aquela cena toda, aquele marketing todo no jornal. Mas é assim. Pelo menos eu estou vivo para contar a minha história, tá? As pessoas que me ajudaram, as minhas raízes, os clubes que eu passei, por isso estou feliz de estar aqui podendo compartilhar isso com vocês. Naquele Vasco tricampeão, o outro centroavante era o Jardel, era o Valdir, né? Bigode. O Valdir Bigode. Era Valdir e Denner. E aí... E Hernani, às vezes. E o Valdir fazendo gol pra caramba, era o baita centroavante. Como é que surge pra tu ir pro Grêmio? Cara... Que é no final de 94 pra 95, né? Eu pegava na bola e a torcida começava a me vaiar às vezes e eu não estava gostando. Final de 93 já. Tinha sido campeão e tudo. Apareceu 15 Piracicaba, através do Ricardo Rocha. Tinha feito ali uns contatos, mas em cima da hora apareceu o Filipão. Por eu ter feito alguns gols na Copa São Paulo. Contra o Grêmio fiz 3, né? E eles acharam diferente e tal. Aí encaixou, tinha que ser. Deu sim, você vai pro Grêmio. Desci no aeroporto ali do Salgado Filho. Quando eu vi aquela multidão de torcedor do Grêmio, cantando Urubu, tá, quem tem Jardel não precisa de Romário. Vale, mano, comparando com o Romário, a responsabilidade aumentou mais ainda. Aí eu, pá, gol. O Nildo tinha rompido o tendão. Sim, isso. E foi 2 gauchão, uma Libertadores, uma Recopa e 1 ano e meio. Eu estava nas ruas em Porto Alegre, as pessoas, Jardel, ficou 6, 7 anos no Grêmio, não foi 1 ano e meio. É que nós ganhamos tudo. Pegamos uma geração muito boa. O curioso é que esse Grêmio elimina o Flamengo do Romário na semifinal da Copa do Brasil. 2 gols meus. Um gol lá, 2-1 e o gol meu 1-0. Perdemos contra o Corinthians, gol do Marcelinho Carioca. Isso. A gente faz uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta. O papo tá ótimo com o Jardel, mas a gente vai para um rápido intervalo. Antes, obviamente, sem deixar de falar da Overbets, nossa grande patrocinadora desse programa, né? A gente manda um abraço aí para todo mundo da Overbets. Lembrando que nós estamos no mês de julho. Este é o primeiro programa do mês de férias. E você sabe, Caio, que férias é aquele momento que os pais dão aquela relaxada, a galera vai viajar, chama os filhos para aproveitar aquele tempo livre. Tem que gastar a energia da garotada, que tá todo mundo a mil, aproveitando que não tem aula. E é um tempo também de você pegar e investir para você fazer uma graninha extra na Overbets. Aquele mesmo processo que você já tá craque em saber. Pega a partir de R$1. Uma moedinha, você vai lá e já, por meio do Pix, né, via Pix, você vai lá e já coloca o dinheiro no aplicativo, faz seu joguinho e imediatamente depois que tiver o seu retorno, também via Pix, você traz o dinheirinho pro seu bolso. E tem um detalhe, né, Caio? Tem os jogos de esporte em geral, futebol, vôlei, basquete, tênis, mas tem aqueles jogos que você já é especialista. Olha, rapaz, foguetinho, cassino, é sempre muito bacana. Lembrando que você não precisa ficar esperando 90 minutos para tirar aquela graninha extra. É isso, você tem a oportunidade de imediatamente já trazer o dinheiro de volta, aproveitar as melhores cotações que a Overbets oferece para você, tá bom? Então, como a gente sempre fala, jogou, deu green, vem buscar o seu din-din. A gente volta já. Estamos de volta com o Papo com Futebolês, falando da Casas Alves, um patrocinador top do nosso programa, inclusive que a gente agradece toda a parceria. E lá é onde você encontra os melhores preços. Se você está construindo ou reformando, a Casas Alves está há anos no mercado e tem os melhores preços. Lá você encontra os vasos sanitários por R$ 279,90. Você encontra tinta, se você está pintando a sua casa, por R$ 69,90. E sabe aquele piso para deixar a sua casa bem bonita? Por R$ 21,90. Ouso dizer que você não vai encontrar esse preço em lugar algum. Então, se você está querendo economizar na sua construção ou na sua reforma, vai na Casas Alves. Casas Alves, construindo sonhos com você.
A gente terminou o primeiro bloco falando, Jardel, dessa época do Grêmio, né? O Jardel chega no Grêmio depois de 94, o Grêmio tem ganho do Ceará aqui a Copa do Brasil, né? Venceu, ele até fala, Nildo, né? O Nildo que marcou o gol. E o Jardel chega com essa responsabilidade de, junto com o Paulo Nunes, que estava vindo do Flamengo, você estava vindo do Vasco. Era os reserva. Era os reserva, chegava de baixo, né? reserva, o Magno também foi. Só que o Felipe, exato, o Magno vai também, o Filipão monta um time ali que... O Magno chegou com mais cartaz do que o Paulo lá, Vocês nem imaginariam, nem imaginavam aonde é que aquele Grêmio ia parar. 95, campeão... Gauchão da Libertadores. E finalista da Copa do Brasil. Finalista da Copa do Brasil, perdendo pro Corinthians. E 96, 96, o Jardel já vai ter saído, mas o Grêmio vai bater campeão brasileiro, né? Mas com o Jardel ainda ganha o Gauchão e ganha a Recopa Sul-Americana, ganha do Independente em Cobre. Jardel, e hoje você... Dentro daquilo que o Caio falou no começo, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é um dos lugares que você é mais venerado no mundo. Porque é incrível a sua passagem pelo Grêmio também. Foi fulminante lá. Nunca vou esquecer, nunca vou esquecer dos jogos contra o Palmeiras na descobri mais um palmeirense. Não, porque aquilo ali é muito louco. Não, e os gols... 5x0 e o 5x1, porque o 5x1 você faz o gol com 3 minutos. Tem um gol. E o Palmeiras consegue buscar. Eu sempre disse pra todo mundo que é aquele que... Não lembro quem vai na ponta e cruza, que a bola vem... O Jardel olha pro goleiro e tira assim de lado no gol. Quem quiser ver no YouTube, vai lá ver os gols do Jardel contra o Palmeiras. 5x0 pro Grêmio. No Rio Grande do Sul. Jogo da confusão. No final do jogo, o Dinho foi expulso, o Norley foi expulso. É impossível os caras não falarem. Quando chega os palmeirenses na parte futura, onde eu chego, só lembro do 5x0. Até o ministro de esporte uma vez, era o Aldo Rabelo, se não me engano, teve no PV. E... Aí acho que o Ferruccio chegou para mim. Conhece isso aqui? Isso aí, arrebentou com o meu Palmeiras. É um jogo marcante como como foi ali o jogo do Galatasaray, da Supercopa. Final do Trigo do Vasco da Gama. Então, são momentos diferentes agora. O futebol evoluiu muito, mas aquele time com Paulo Nunes... O Assi, Carlos Miguel, o Emerson rompeu o ligamento do joelho. Aí entrou o Arilson, encaixou também. Aí ficou 2 esquerdinhos. Era o que? Era Darley, os caras goianos, Carlos Miguel, Arilson, Paulo Nunes, Jardel. Aí era Darley, Assi, Rivarola, Luciano e Roger Machado. Roger, né? Era mais ou menos isso. Rivarola, Adilson. O Luciano, que era reserva. O Luciano foi jogado no Corinthians. A gente tinha o Jacques, que entrou para suprir ali a lesão do Nildo. E vocês tinham um banco também, tinha Wagner Mancini no banco. O Alexandre Gaúcho. Alexandre Xoxó, o Jackson, o Andrezinho, lateral direito. E não era tudo jogador desconhecido que foi encaixando, né? Foi encaixando, criando nome. E... Paulo Nunes e Jardel virou marca de dupla, assim. Todo mundo fala até hoje, Paulo Nunes e Jardel, assim. Né? Dupla histórica, graças a Deus. Até hoje fala com o Paulinho. Perdeu o irmão dele semana passada. Mas... Foi um dos melhores parceiros... Fica a história fica... Não tem como apagar uma história tão maravilhosa. Um dos melhores parceiros que você teve na carreira, Paulo Nunes? Foi o Durovic no Porto. 4 anos. Ele foi auxiliar da Sérvia contra o Brasil. Ele e o Paulo Nunes. Deve ter o Nicolai também do Marius Nicolau, romeno. Sim, Estive com ele agora na Romênia. Jogou contra a gente, contra o Galatasaray. Ele era reserva, né? Era o Cristiano. Era eu, o João Pinto. Eu e o João Pinto, que é o diretor da Federação Portuguesa. O Marius Nicolau entrava, Quaresma. Pra tu ver, o Cristiano no banco, entrando com 16 anos ali, né? Já no esporte. O Cristiano, pra quem não sabe, pessoal, é o Cristiano Ronaldo, tá? Quase que eu entrei pra família dele. Como é que é bom explicar isso aí? Pode contar essa história? Minha irmã, né? Minha irmã. Minha irmã namorou ele 2 meses, mas se eu soubesse que ele ia ser 5 vezes melhor do mundo. Você tinha liberado. Meu filho, vá. Cadê? Tá grávida já? Mas já era bom de bola pra caramba. Era. Não imaginava virar o que iria virar. Porque eu chegava cedo pro treino no esporte. Ele chegava, tava olhando pro espelho, olhando. Acabava tendo também fazer musculação.
Então foi mérito, né? Agora que eu percebi que eu trabalhava muito, sabia agora o porquê que virou 5 vezes o melhor do mundo. Momentos da vida, né? Eu fico brincando assim porque quem não gostaria de ser criado do Cristiano? Mas falando de Europa, assim, a gente resumiu aqui a passagem do Jardel no Grêmio, mas teve título da Libertadores, né? Ganhando lá na Colômbia, em Medellín, né? Contra o 3x1 em Porto Alegre. 3x1 e 1x1 gol do Dinho lá. Gol do Dinho lá. A gente assistindo de madrugada o jogo, a final. Eu lembro desse jogo perfeitamente. Higuita no gol. Um dia histórico pro Grêmio. O Jardel, como o Caio já falou, né, campeão no outro ano. Aí o Jardel vai pro Porto, né, futebol português também. E lá, Jardel, você vira rei, né? Rei de Porto, de tão marcante que foi a sua passagem lá. Te perguntar de um jogo que a gente falou um pouquinho ali fora do ar, que é meio que teu cartão de visita. Eu cheguei. Na Europa, né? Cheguei, né? É só a primeira fase Champions League. Eu vou te contar a minha saída. San Siro. Vou te contar minha saída do Grêmio, me apresentando direto em Glasgow para a pré-temporada do Porto. Os jogadores falando, esse aí que contrataram para pegar na minha canela, né? Eu vinha muito desgastado, já fui direto me apresentar. Aí falaram, isso aí que contrataram, 6 milhões, não sei o quê. Os portugueses também falam logo na cara, né? Falavam na minha frente, isso aí que contrataram, bora pegar na canela do Carvalho. Aí teve um jogo, os companheiros, o time na resenha. Aí o treinador Antônio Oliveira fez um jogo contra o Hearts, um jogo amistoso, 11 horas da manhã. Ele me botou. Aí eu fiz 2 gols no primeiro tempo e não pode sair. Aí começaram a calar. Aí minha estreia contra o Setúbal, fiquei no banco, entrei e fiz gol. Aí fomos para San Siro. Aí eu cheguei. Porto nunca tinha ganho em San Siro. Então, foi um resultado histórico que foi muito badalado na época, porque foi marcante, né? San Siro contra o Milan. E Jardel, o time do Milan era fraco. Diga só quem era o time do Milan aí. Mancini, treinador, eu acho que eu acho que 96, 97 que era o Saque voltando. Não sei. Acho que era, mas vamos lá. Vamos falar dos gols, Mas o Milan tinha Rossi, Costa Curta, Maldini, Baresi. Deve ser o Panucci na lateral direita. A lateral direita era o Costa Curta, eu acho. Costa Curta, né? Não sei se o Inzaghi. Aí 96, Gattuso, 97 tinha Baggio na frente, o EA. Time fraco, o EA. O EA melhor do mundo, tá? Em 95. Só pra gente explicar pra galera. Então, o melhor do mundo. O Ronaldo Jorge EA, a coroa no final do ano. Esse time do Porto vai lá em San Siro e ganha por 2x1. 3x2. 3x2 com 2 gols do Jardel. O Arthur entrou, depois o NT fez mais 2. Então o Arthur, gols brasileiros, não? O dia marcante, dia histórico. Dobramos o bicho ali, depois acabou. Chamou o presidente. Pá, presidente, então pra história e tal. Dobrou o bicho. E a gente ganhava os jogos e a gente recebia o prêmio já no outro final de semana. Era o cheque, né? Muito bem organizado. O Porto é um clube muito bem organizado. Tanto é que voltou a ser campeão do mundo novamente. Quando eu saí pro Galatasaray, ganharam a Champions League e eu fui ganhar a Supercopa no Galatasaray. Tinha sido campeão da Europa, campeão do mundo. Com o Mourinho, né? Sim. Grande Mourinho. E do Porto, o Porto era muito dominante em Portugal. E você bateu 5 vezes a artilharia de Portugal, né? 5 vezes seguidas. 5 vezes e só não foi campeão no Porto no último ano, né? No último ano do Porto com o Fernando Santos. Que foi o Sporting campeão naquele ano, mas você foi artilheiro... Do Acosta. Do Beta Costa, do Argentina. Foi passagem no Porto, então não tinha como falar. Fora a artilharia de Champions League, de tudo que você fez tudo isso pelo Futebol Clube do Porto. Artilharia da Champions League indo para as 4 finais só. Parei ali e saímos pro Bayern de Munique. Você faz o gol, né? Do 2x1 lá, né? No Estádio das Antas e o gol de lá. Aos 47 eles viraram. Eles ia pros pênaltis, o árbitro deu uns minutos a mais. E sabe como é que é, né? Jogar fora contra esse time pequeno. Bayern de Munique. Mas já da passagem no Porto também é outro momento assim que você deve guardar para sempre, né? Porto, campeão português, artilheiro da Europa, artilheiro repetidamente do Campeonato Português. A tua primeira convocação para a seleção principal foi como jogador do Porto, né? Não foi pelo Grêmio, cara, foi no Porto. Vir para a Europa, assinar contrato e fazer gol para ser convocado. Não até porque também Grêmio, a sua geração de atacante também na seleção cruel, era... Né? Eu fiquei no banco do Romário e do Ronaldo 2, 3 anos. Eu ficava todo feliz, assim. Caramba, tá no banco do Romário.
Ronaldo, tal, massa demais. E, cara, fiz o que tinha que fazer. Teve aquela época no esporte, depois eu tive meus problemas de depressão, problemas das drogas, e isso, página virada hoje, graças a Deus. Eu procuro sempre tocar nesse assunto, porque ele é importante para a sociedade. E eu estou aqui para ajudar aqueles que hoje têm problemas. É muito legal te ver assim, Jardel, de verdade mesmo, assim, a gente fica muito feliz de você ter dado esse salto, né, ter passado por isso, você enfrentou uma barra muito pesada. Infelizmente a gente só aprende com a dor. É porque eu acho que o Renato vai concordar comigo, a gente é da geração que não tinha clube cearense na primeira divisão. Fortaleza e Ceará passavam longe. E meio que eu me senti representado vendo jogadores cearenses jogando. Achava, por exemplo, o Adriano, que jogou com o Cedo Ferroviário. O outro que vestiu a camisa da seleção. Isso. E foi jogar na Espanha durante muito tempo. Celta, né? Sua carreira, jogou no Compostela, jogou no Celta. A sua carreira, sempre eu tentava monitorar. Se o cara não era cearense, mas passou por Fortaleza, Ceará Ferroviário, a gente olhava. Então era muito interessante, era meio que uma representação do futebol cearense numa época que tinha lá o Ceará fazendo boa campanha de Copa do Brasil em 94, sendo vice-campeão. Fortaleza faz uma campanha até interessante em 97, perde pro Grêmio do Evaristo, que seria campeão depois. Mas era raro, esses jogos eram raros. A gente se olhava. Todo mundo por acá, todo mundo falava a mesma coisa, porque olhava o cearense, né, representando o seu estado. Então, isso é muito legal. Agora já mudando da água pro vinho, né? Porque antes de você, o mais próximo que a gente teve de um cearense ter chance de Copa do Mundo foi o Mirandinha. E tinha sido quase 10 anos antes. O Mirandinha, a gente pensa Jardel em Copa, a gente pensa em 2002, que talvez tenha sido a chance mais concreta que você teve. E o Mirandinha era 90. O que aconteceu é uma coisa inacreditável, né? O cara se estiver do mundo e do planeta ser campeão, e qualquer outra seleção eu iria. Mas a concorrência era grande, o Luizão fez aqueles 2 gols no Maranhão, e eu respeito. Até hoje, até falei esses dias sobre esse assunto. Para a pessoa, não, tô com o Filipão, nunca toco nesse assunto, não, porque eu respeito a decisão. Não conversam sobre isso, nunca teve Não tenho coragem de tocar essa coisa, não. Porque senão o homem é bravo até hoje. Ele sabe, né? Eu fui pedir. Eu tive com ele no jogo no hotel. Ele e o Hugo, conversamos bastante, tá? Mas fui pedir uma ajuda a ele, num projeto que eu tô. Ele, Jardel, pode contar comigo, uma pessoa que tá na minha história. Ele sabe que eu ajudei muito ele. Né? É verdade. Se não for, tem que ter presidente, treinador, roupeiro, então, conjunto, mas sabe que o atacante, quando faz, bota a bola para dentro, ele se destaca mais, contrata maior. Eu tive essa felicidade de vestir esse manto tricolor. E, graças a Deus eu ainda vi nas ruas, os caras não esquece, porque foi muito fulminante junto com o Paulo Nunes. Honduras pesa muito, acho que pesa muito nessa não convocação. Não, eu tava machucado, cara, do ombro. Tava me recuperando do ombro, aquele jogo de Honduras, nós perdemos 2-0. O Jardel tava na fatídica Copa América que o Brasil 2001. Perde pra Honduras. Pra Honduras. Felizmente, não queria estar falando desse jogo. Porque o Jardel tava na briga pra ser o centroavante daquela Copa América era ele e o Guilherme do Atlético Mineiro. Isso, exatamente, que fazia também um baita campeonato, uma sequência de campeonatos. Entra naquela conta do que a gente tá falando de como aquela geração era. E não foi convocado os Fera, né? Naquela época, eu acho. Exato. Tava faltando, acho que por isso que nós sentimos, nós pegamos um avião, depois pegamos outro. Foi cansativo aquele jogo. Foi tudo errado. O Mauro Silva desistiu antes também. Tem várias situações. A gente vai fazer... A guerrilha, né? Isso. Eu tava no hotel e desistiu. Fez uma reunião ali entre a gente e não, falou que não ia. Pra gente não ir, mas não. Toma a sua decisão. A gente que toma a nossa. Para você que está acompanhando na TV, a gente vai fazer uma breve pausa. Na verdade, assim, a gente vai encerrar na TV. Um abraço para você que está acompanhando a Jangadeiro. No próximo sábado tem mais papo com futebolês. A gente segue aqui no YouTube conversando com o Jardel. Então, rapaz, o papo tá bom. Vamos continuar nas redes sociais porque o Jardel tem muita coisa para falar. Ele nem chegou na Turquia ainda, que a galera é maluca lá por ele também. Grande abraço, até a próxima. E a gente segue aqui no YouTube, Jardel, falando exatamente desse período da seleção, né? Você vai muito bem no Porto e aí tem a chance na seleção. No começo do programa você falou que um dos seus objetivos quando você começou, quero ser profissional. O outro é ser profissional, quero chegar na seleção. Como é que foi receber lá Mário Jardel convocado para a seleção?
Na época do fax, tu lembra do fax? Nossa, Espera o fax. Timbrado Quando chegou, eu tenho guardado até hoje. Tem mesmo, Jardel? Tem, então tem um acervo maravilhoso. E era meu sonho, né, cara? Então, as pessoas já tu fez quantos gols na seleção? Fiz um, quem me abraçou foi o Ronaldinho Gaúcho, lá na Tailândia. Na Tailândia, né? Então foram muitos amistosos, muito banco, esquentei muito banco, mas do Romário e do Ronaldo é um privilégio. Eliminatória, Copa América. A primeiro jogo da eliminatória para 2002, você e Elber titular, né? Na Colômbia, né? Foi um empate 0-0 lá, né? Não, acho que o Elber, eu não... No jogo na estreia das eliminatórias, 2002? Não, acho que não. Acho que eu fiz... Se eu não me engano, eu fiz um amistoso... Era muito difícil ele estar titular ali naquela geração. O Elber, às vezes era Elber e Ronaldo, o Elber e Romário. O Elber, pra quem não sabe, porque tem uma galera que o futebol europeu hoje é muito mais massificado do que era antigamente. Se naquela época o Elber Giovanni já não era Elber, tão popularizado, né? Pois é, o Elber é simplesmente um dos maiores atacantes da história do Bayern de Munique. Tá? Ele é embaixador do Bayern hoje, né? Clube, já tinha sido ele do Stuttgart e tem uma carreira absurda assim na Europa. Mora em gigantesco e era um baita atacante. E poderia ter ido também em 98, mas teve uma lesão de joelho um pouco antes da Copa. O Zagallo gostava dele. Exato. Ele por muito pouco não foi para a Copa de 98 já. Mas essa questão da representação que o Caio estava falando é isso, né? A gente viu o Jardel na seleção. Cara, o Jardel aqui, nosso, tá lá na seleção. Era muito legal ver o Jardel vestindo a amarelinha lá. Faltou pouquinho para a Copa, né? Faltou. Fiz o que tinha que fazer para ir para uma Copa do Mundo. E tive uma cirurgia no ombro, fui naquele jogo de Honduras, estava um pouquinho limitado, mas o que eu fiz não era motivo para ficar fora da Copa. Mas eu respeito até hoje a decisão do Filipão. Como eu falei, eu não toco nesse assunto, não estou com ele, preciso tocar. Eu vou perguntar por que tu não me levou. Eu não quero, e respeito, vou respeitar a decisão das pessoas, porque eu não sou de confusão, não gosto de... Eu já fui polêmico demais quando eu estava mal, teve muitas notícias no mundo aí, mas é isso, cara, é isso. O sonho foi realizado, deixei na seleção. A história é uma história que poucos têm no mundo, e eu me orgulho disso, de poder estar contando, como eu te falei, um dia quero ter essa oportunidade de fazer esse trabalho social aqui em Fortaleza, dando o meu testemunho. E nós temos aí quase 500 areninhas, né? Sim. Pena que não abre uma porta para mim, mas eu persisto e vou ficar esperando. Você falou, o Renato já também citou a história do sonho de querer ser jogador e depois de jogar na seleção brasileira. Você nota na geração atual que o primeiro sonho é jogar na Europa? A seleção brasileira virou... O primeiro sonho é fazer um contrato bom primeiro. Já não ser campeão do mundo, não. Tanto é que a prova está indo. Faz tempo que a gente não ganha uma Copa. E acho lamentável o que nós estamos passando com a falta de um treinador. Agora o treinador convidado, a seleção está esperando, escolhendo. Escolher um treinador no momento que nós estamos, perdendo aí esse último amistoso. Final de temporada. Muita gente acima do peso, ritmo outro do jogo, visível. Então, esperar para um treinador, na minha opinião, é um erro muito grande. É um erro muito grande e corre o risco de não ir para a Copa. Vai começar as eliminatórias e não tem mais time em seleção boba, não. A única vantagem, assim, não é nem vantagem, né? É que a Copa do Mundo agora vai ter 69 milhões de time. Aí... O Brasil vai, assim, só um hecatombe para tirar realmente o Brasil da Copa. 48, né? São 6 vagas, são 48. De 10, o Brasil tem que jogar muito mal para ficar fora, né, Jardel? Para te dar demais. Mas você estava falando exatamente desse da garotada de hoje, né? Você foi um cara que saiu, venceu fora. Você acha que tem muito essa diferença do pessoal da juventude hoje, assim, como eles encaram a carreira de jogador? Eu acho que há casos e casos, né? Mas aumentou muito o caso de o pai deixar o filho no treino e buscar. Ai, a chuteira tá apertada, pai, quero outra chuteira. Ai, vou de Uber hoje, pai, vai. Dá muita facilidade. Na minha época,
Eu tô falando por mim. Eu pegava 4 ônibus. Eu não tinha lanche, às vezes. Às vezes pedia lanche, chegava até a pegar o bolo. O cara virava as costas, eu pegava o bolo, tava na boca, ele tava no ônibus, todo entalado. Tem umas histórias, cara, vinha dormindo, chegava em casa, já merendava, já ia pro racha. A gente tinha uma ganância para chegar onde nós chegamos, onde eu cheguei. Então eu não vejo essa ambição. É muito paparicozinho, muito mimozinho. Eu acho que pode se mudar, né? Antes que a gente não ganhe mais nada. Ô Jardel, foi em Portugal que veio Porque assim, você foi dono da Europa, né? Você foi artilheiro da Europa. E aí, junto com a fama, junto com o sucesso no campo, vem a grana. Sim. E a grana traz todo o entorno que você mesmo já falou aqui. Foi em Portugal que começou o problema? Foi lá que você talvez perdeu um pouco... O problema começou aqui, numas férias. Não foi em Portugal. Mas então, já você é grandão, né? Já era você... Já grandão, então foi numas férias. Resolvi provar, né? E pronto. Voltei, não usava. Passava, foi em 99, 2000 que eu comecei. Então, tive essa curiosidade, que eu não aconselho a ninguém, né? Tá dizendo, droga é droga. Sim. Então, pronto. E depois veio a separação, veio o aumento do consumo semanal, a separação. a declaração do mundo todo. Tava com o coração apertado e resolvi divulgar isso, que iria me fazer bem. Mas continuei no erro. Eu tive uma overdose, quase morri, então que isso sirva de exemplo. Você acha que ele sofre muito preconceito ainda por ter aberto o jogo, de ter contado o teu problema? Eu não vou me preocupar com os outros pensam de mim, não. Mas sim, sem dúvida. Muita gente se afastou, amigos, própria família, filhos que eu magoei. Então hoje estou reconquistando tudo isso com o meu esforço. A mesma fraqueza que eu tive, estou tendo a força de voltar a ser o Super Mario que eu mereço. Então, o poder está em mim. E eu estou hoje limpo, estou bem, vivo, procurando dar o meu melhor para que não caia novamente. As tentações são diárias. Eu chego nos lugares, muita gente solta uma letrinha, chega com joga na minha mão, com bebida, oferece, então eu estou evitando. Ainda hoje, tem gente que faz isso. E vai continuar assim. O ser humano, ele tem aquela falsidade, a inveja. Então eu prefiro estar com a minha esposa indo para um lugar para o outro, com ela. Mudei minha rotina de ambiente. Quando eu ando em outros ambientes, os ambientes que eu andava, eu volto a andar, mas eu procuro tomar uma água e sair logo. Então, já sei. Então eu vou persistir no erro. Eu vou perder minha vida, vou perder meus filhos, vou perder minha história. Então eu estou vivendo, é uma luta, não é fácil. É osso, como falam no celular, é osso. Sim. É osso, mas peço a Deus todos os dias que eu não acordo, não vou dormir, eu rezo. Peço a Ele a sabedoria, me direciona, Senhor, no caminho, nas pessoas certas, me coloca as palavras certas. Então, é isso, é Ele que me fortalece. Muita gente não acredita em Deus. Rapaz, foi o mesmo Deus que me salvou de uma overdose, tá me tirando e abrindo novamente as portas para o mundo novamente. E você acha que de alguma forma, Jardel, ele atrapalhou profissionalmente, assim, sim, de chegar ainda mais, Sim, na época que eu voltei, queria terminar no Grêmio, existia o preconceito, como você falou, o medo, né? Uhum. Mas quem quer saber que o Jardel tá bem, sabe rapidinho. Né? Uhum. Sim. Onde, aquele jogador lá tá bebendo, aquele tá usando droga, aquele tá no bingo, tá fazendo cassino. Então, a pessoa fala. Pergunto muito menos porque tô forte. As pessoas até têm medo quando me vê bem. Caramba, é isso mesmo. Bem, graças a Deus. Vamos embora. Vamos ali não, cara. Tem um negócio, inventa um negócio que não é, né? Pra não ir pro mau caminho. Sim. Legal isso aí. A gente vai falar da tua passagem da Turquia, porque a gente Turquia tem que saber da loucura que foi. Mas Gana nesse mote, quando você tá na reta final de carreira, foi por isso que você acabou tendo que pular de clube em clube? Porque tua carreira virou alternativa, como a gente disse. Se você vai jogar no News Old Boys... Eu fui pro Bolton, não jogava. Era o Valadares, o treinador.
empresário do Kevin Davis, quero ser centroavante, como é que eu jogo? E eu me entrei em depressão. Aí o Jorge Mendes me levou para um corner, não recebi, continuei na mesmice, tive a depressão de novo, fui para o News Old Boys. Palmeiras não deu certo, que também comecei a ficar louco lá. Então, tudo isso passou e hoje eu estou vivo. Estou contando aqui de vera mesmo, porque as pessoas têm que saber que o poder está na gente da mudança. Eu tava dando uma olhada aqui, ó. Bolton, Alavés, Goiás, Beira-Mar, Anortoses da Grécia, Newcastle, Jets Da Austrália. Jets. Isso. E aí depois vem pra passagem aqui já pelo futebol brasileiro de novo. Hoje joguei até no Flamengo, velho. Joguei no Flamengo, mais do Piauí. Você jogou, a gente vai falar, não precisa ser na ordem cronológica, né? Mas aí depois desse período você volta no Ferroviário. Meu ferrão. Teve a oportunidade comecei e encerrei em grande. Teve a oportunidade de voltar a defender as cores do Ferroviário, né? Amém. E fazendo gol. Hoje faço o meu trabalho fora de campo como embaixador. E as pessoas já, depois que eu estou no Ferrinho perdeu tua energia boa. Não, cara, eu sou pé quente, eu costumo trazer sorte. E bem ainda que aí eu tô assim, ansioso para ver onde o Ferroviário vai chegar, que eu quero que suba para a Série C, que fica mais fácil de eu trazer um investidor. Tem pessoas interessadas, mas uma Série D assim e tal. Então, você é bem relacionado nesse meio de onde vem a grana para poder injetar? Onde eu estou, empresários, empresas fortes, então eu tenho mais facilidade para viajar o mundo. Então eu estive na Arábia com o Cristiano Ronaldo, até perguntou: o que você viesse fazer aqui, pá? Eu vim te ver, não pode não? Juvenil, ele pensou aí. Eu tenho essa... Poucos podem chamar o Cristiano de juvenil. E poucos para chegar perto do homem. O homem é difícil demais. É segurança do carro, o segurança falando, então... Ele já me conhece, sempre me recebeu quando eu tive essa oportunidade de estar perto e quis falar com ele. Legal. Mas ele não é diferente de ninguém não, de carne e osso, ele não tem muita vida, porque é muito famoso, é um dos caras mais procurados do mundo, né? Verdade. É o ser humano mais seguido do Instagram. Exato. Quantos milhões? 500 e tal milhões. É um negócio assim absurdo. 700 milhões? É muita gente. É gente demais acompanhando o homem, viu? Então eu tive em Istambul. Você teve agora pra Champions League, né? Pra final da Champions League. Mas eu vi uma final antes, que foi Galatasaray. A final da Copa da Turquia, né? Não. Foi o Galatasaray foi campeão. Uma semana antes de jogar contra o Fenerbahçe. Curiosidade, né? Meteu 3 em casa do Fenerbahçe, meteu 3 na casa do Galatasaray. Foi esse jogo que eu falei que foi um jogo que foi, pra mim, foi a final da Champions League antecipada. Que era o título do Galatasaray, né? Já foi o título, foi pra comemorar. Já comemorou. Mas foi um jogo tão intenso, maravilhoso. Quanto foi o jogo? 3-0 Galatasaray de novo. Aí o Fenerbahçe com o Jorge Jesus o Fenerbahçe ganhou a Copa da Turquia depois. Do Embre, que jogou comigo. Sim. São 2 treinadores que eu conheço. Então na Turquia, a maioria dos meus seguidores, é tudo de lá. Lá é loucura. Não existe. Vamos contar da Turquia. O Jardel recebe o convite do Galatasaray. Você já tinha ouvido falar no Galatasaray, Jardel? Já. Eu estava no Porto. Estava na Praia do Futuro, né, na verdade. O telefone toca, eu tomando banho, esse número aqui. De fora, Tafarel. Farel, cadê o que? Cara, a cláusula tá lá, pagou, tô. Eu tinha uma porcentagem, porque eu fui renovando, fui artilheiro e pedi aumento do presidente. Não, te dou mais 3%. Aí no outono de novo. Chegou a 10, 15% na venda, foi ótimo. Pagou, fui. E foi esse sucesso. Não ganhamos o Campeonato Turco. A minha estreia eu fiz 5 gols no Galatasaray. Eu marcava a Supercopa, que para isso o título em cima do Real Madrid, né? Gol de Canela, também gol de Canela. Supercopa porque o Galatasaray ganhou a Copa da UEFA em 2000 contra o Arsenal e o Real Madrid campeão da Champions contra o Valência. Aí o confronto dos dois. Em Mônaco. 2-1. O último Golden Goal que eu fiz. Golden Goal, gol de ouro, aquele gol que faz... Tirei a camisa. Cara, Galatasaray... Nunca fui recebido assim com tanta paixão, com tanta... Os caras são malucos mesmo, né, Jardel? Deixa à vontade, era vestiário, campo, todos. O Ocan, que jogou comigo, é uma pessoa espetacular. Teve um problema com o filho, quase morreu, então... Estava até conversando com ele, porque você ser treinador e ter um filho passando por problemas, e foi à França, fez um tratamento, graças a Deus está tudo bem.
tive esses... Foram 18 dias fora, fiquei 10 dias, 12 em Istambul. Evento da Adidas, evento com o pessoal, o Ronaldinho, Kaká. Esse pessoal que foram jogadores extraordinários. Então, esse pessoal aí da Turkish Airlines, Mastercard, que fizeram essa promoção, né? Eles gastam, né? Sim. É uma coisa absurda. É um evento top. O evento da Adidas foi né? muito bonito. Então, tenho a oportunidade de estar perto desse povo, tenho a oportunidade de conhecer o Roberto Carlos, até conversei com ele, e ele me perguntou mais ou menos como é que é para o Ferroviário estar precisando. Você deu de presente camisa do Ferroviário para essa galera, né? E, rapaz, esse time aqui foi um time que eu falei, rapaz, já sabe, o Jardel não vai receber. Então, foi muito legal, cara. Foi muito giro, como se fala em português, né? Essa minha turnê de 18 dias, conheço bastante gente, mas preciso aí que o meu Ferrinho me ajude para que uma Série C fique mais fácil. O Jardel Rei também na Turquia, muitos gols eu tava contando para ele em off do dia lá que eu estava assistindo a TV, Real Madrid e Galatasaray. Que eu errei a cabeçada. Errou a cabeçada quase de fora da área, manda um tal de Iker Casillas buscar a bola lá dentro. Lá. Nas costas, se eu não estiver enganado, de Michel Salgado. Foi. Eu acho que é nas costas dele que o Jardel sobe. Bem pequenininho ele, o Jardel gostava de... Tem uma particularidade desses confrontos Jardel e Casillas. Porto, 2-0, fiz 2 gols. Champions League. Lá foi não era o Casillas. Era o Wilgner. 3-1. Era o Wilgner no gol. Era o alemão, o Wilgner? Acho que era o Wilgner. Era. Em Bernabéu. Aí fiz 3 gols. Galatasaray fiz 1 de cabeça, que foi 3-2 Champions League. Na Turquia esse jogo. Foi. Que é isso que eu tô falando. E na Supercopa fiz mais 2. Em 4 jogos fiz 6 gols no Casillas. Então ele tava no ponto, eu fui visitar ele no vestiário. Isso que eu tava pensando, que agora ele... Tem saudade de mim, amigo? Não tenho. É que ele para a carreira e vai e é campeão pelo Porto. Vai no Porto, teve aquele problema e tal. Com a saúde, né? Isso, e aí resolve... A mãe também, eu acho que pediu... Mas fechou a carreira bem, sendo campeão pelo Porto e tudo. O presidente botou o cheque aqui do Real Madrid, faz o contrato aqui, quero você aqui. Ele soube da história, né? O presidente do Real Madrid tá aqui, o que é que você quer? Vai escrever. Foi o que eu soube. Não sei se... Ô, Jardel, aí assim, tem a história da Turquia lá, a maluquice dos caras que eles são apaixonados lá por você, pelo futebol que você deixou lá. E tem um detalhe, né? Todo mundo fala, quando fala do Jardel, a maioria das pessoas lembra do Porto. Porque o Porto é onde ele levou para a seleção. Foi mais tempo. O Porto ficou mais marcante, muita gente. Quem é do futebol? E o Jardel... Futebol português que hoje é pro mundo todo, né? Duas perguntas, A temporada Jardel. da tua vida foi pelo esporte. É isso que eu ia dizer. A temporada da vida... A melhor temporada da minha carreira, da minha vida, foi pelo esporte. É pelo Sporting, que é um rival do Porto lá, né? Rival do Benfica também, São de 2 Lisboa. filhos, não posso falar mal de nenhum. Não. É o melhor Porto do esporte. Cara, os dois filhos, não posso falar mal. Aí, e tem o lance de saber se ficou alguma rusga com o Porto. Porque hoje eu sei que isso é respeitado, a galera gosta muito. Eu desci, assinei com o Porto de boca. Comprei um apartamento grandão, pá. No outro dia o treinador não me quis. Pra voltar pro Porto? Sim, do Galatasaray eu fui pro Porto, desci no aeroporto. Comprei um apartamento. Aí o Veiga me liga. Não, os caras decidiram, não queria. Já? Aí fiquei de ir pro Marcelo, aí fui pro Sport, ganhei muito menos. O Benfica, na época, o Vilarinho fez um contrato comigo, porque ele era candidato a presidente. Se eu for eleito, eu trago o Jardel, só que ele assinou um contrato comigo e não cumpriu. Eu perdi um contrato milionário no Galatasaray, vim por menos no Sport, mas também demiti o treinador do Porto. Em 4 rodadas já tá. Ele foi mandado embora rapidinho. Porque eu não fiquei, foi artilheiro e campeão. No Esporte... Vocês ganharam o campeonato passando o caminhão, né? Foi... É no Esporte que você faz 6 gols num jogo só, né? 7 gols. Porto. É no Porto, né? Mas 45 minutos. Taça de Portugal, né? Tava no banco. Tem gol de letra de fora. É no Porto ainda, né, Jardel? Incorporei o Garrincha. No Esporte é que tem os 42 gols da temporada. No campeonato. Né? Só no campeonato. Só na campeonato. liga. Só no na campeonato liga, português. Né?
A minha média era 56, 60. Hoje eu valeria 300 milhões brincando. E o Campeonato Português hoje tem 2 clubes a mais. Você teria 4 jogos a mais pra fazer isso. 16 na época, né? Era 16 E aí clubes antigamente. rolou um papo uma época que, não, mas o Jardel faz em Portugal. Eu sim, e os outros não fazem por quê? Se é Pra tão... você ter uma ideia. E Champions League, Não por que é? que não Por que faz? que não É, faz na Champions? E só recentemente alguém quebrou a barreira de 30 gols em Portugal. Tinha mais de 20 anos que alguém não chegava a mais de 30 gols no Campeonato Português. Tendência Não a é? diminuir do jeito que estão jogando e perdendo gol. Você repetiu algumas vezes aqui sobre a questão de a bola pegava na canela e entrava, a bola pegava na canela e entrava. Tinha essa máxima com você também, a galera pegava no seu mas pé, se né? tu for ver, Porque o Jardel, todo mundo fala do gol de cabeça. comecei a calar a boca deles, comecei a fazer aqueles gols de primeira, igual o Van Basten, fiz de pé esquerdo, fiz de pé direito, fiz de bicicleta, fiz de cabeça, fiz de letra, fiz de pênalti. Então, É só olhar no o YouTube. negócio é fazer o gol, velho. Quem Não tiver- pode- Quem tiver dúvida. Quem tiver dúvida, A pega internet em casa aí pode ver. Quem tiver internet em casa pode botar gols do Jardel em Portugal. É gol de tudo que é jeito. Mas tinha essa brincadeira, tinha essa provocação. Né? Não tem gol feio, Feio é gol, fazer gol, né? É isso. Cara, teve algum treinador especial na tua carreira? Assim, você falou do Filipão agora. Filipão. Mas o Joel por talvez ser o primeiro que te lançou Joel, no profissional que do me lançou. Vasco e tal. Mas tem O alguém lá Silveira, fora. né? Nessa raiz eu não posso esquecer. O Edmundo Silveira, Filipão, Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira Fernando foi até na Santos. seleção de Portugal, né? Na Euro, acho, em 2000, se eu não me engano. Fernando Santos, 2 anos. O Luchesco, uma Supercopa. Nossa, é, sim. Luchesco. Então eu tive a felicidade de vivenciar e trabalhar com esses grandes treinadores. Para escolher, eu escolhi o Filipão. Para mim, o Filipão é que foi. Tá marcado, foi para Portugal também, com muita coisa sentada. Fez um grande trabalho em Portugal. Trabalhou com o Cristiano. Joguei com o Cristiano, então. Até Filipão, nós te ligamos, tu nem atendeu o telefone, que tava com o Cristiano, ligamos para ele, né? E jogador? Jogador que você jogou a favor? Quem foram os feras assim que você pode elencar? Se fosse fazer uma seleção aí. Falou do Tafarel, pô. O cara jogou com o Tafarel, Tafarel. pra mim, é um dos melhores goleiros. Ele fazia a defesa que todo mundo fazia. Opa, aqui. Né? E tem uma história daquele pênalti lá que o Bode perdeu e fez umas defesas também. Campeão do mundo. Hoje está na Inglaterra fazendo um trabalho. Até estou vendo se faço meu jogo aqui, trago ele pro meu aniversário de 50 anos, que eu vou fazer em setembro. Provavelmente vou fazer um jogo. Mas aí, cara, vai escolher um de cada posição. de forma geral, não é. precisa montar um esquema tático assim. Cara, Talvez os maiores parceiros. Porque se a gente o o Arce... Durovic e Paulo Nunes jogou comigo. Tem o Vitor Bahia, pegou no gol. Tafarel. Vitor Bahia é vice-presidente do Porto. Já era quando era jogador, né? já mandava e desmandava já. Grande Arce. zagueiro Aloysio jogou Barcelona Internacional comigo no Porto. Sérgio Conceição na ala direita ali, que é o treinador Que hoje do é Porto. técnico do Porto e o filho tá Durovic, jogando, né? João Pinto, Cristiano Ronaldo. Tinha ali o Paulo Bento, que era o meu cabeça de área, capitão. Treinador Treinador depois, da né? seleção da Coreia. Eu botava teve um- André Cruz e Aloysio. Aqui na lateral direito o Aço, lateral esquerdo. Lateral direito de esquerda tá difícil hoje, né? Até botava ali Falou o Arce aí. o Rui Jorge, lateral esquerdo, que é o coordenador da base da seleção portuguesa. Quantos gols de cabeça com o passe do Arce? Temos hein? ali na cabeça de área ali jogadores. Rapaz, difícil, cara. No ataque ali é Paulo Nunes, eu e o Durovic. Não mexe. Aí O Adi ali atrás, Carlos Miguel, Leandinho. Cara, tinha o Diego Coxa, jogou comigo no Bolton, JKF, Van Campos. o Van Campo, né? Eu joguei com esse pessoal todo, cara. Mas... O Cristiano Ronaldo dava lugar no banco ainda. Que era mais novo, Mais né? novo, não foi. Juveninho fica assim. Juveninho, espera aí que no segundo tempo tu entra. Entra talvez aí no lugar do Paulo Isso é Nunes, muita mas ele vai alegria. sair meio com raiva, Isso é viu? muita alegria de falar desses ícones do futebol mundial, cara. Eu faço parte pela minha história. Só jogador grande, né? E contra. Você falou, só do Milan, que ele falou Costa Curta, Baresi e Maldini. Os caras que tu fez gol aonde? Fala, rapaz, tem televisão não, internet. Então eu fiz gol contra o Maldini em Baresi. Conheceu? Conheceu, não tem televisão em casa não. Eu vi recentemente, eu não sei se foi ontem ou anteontem, eu tava vendo alguém elogiando o futebol italiano e dizendo que de 3 dos maiores zagueiros da história, Beckenbauer,
Baresi e Maldini. Não vou lembrar agora quem foi que falou, me fugiu a memória. Foi no Instagram, passou ali uma seleção. Que era Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé, eu acho, né? Provável. Foi isso? Eu O sei, ataque do Sonhos. eu sei que o Jardel jogou contra Baresi e Maldini, só pra gente ver dos três que né, dos melhores. Gamarra também. Que a Massa jogou Grenal contra ele, né? Que vai fazer gol, amanhã eu vou fazer o gol Gamarra. Fiz o gol Gamarra. Foi massa. E eu não sou muito de provocar o Paulo Nunes, que era tinhoso. Já tinha. Chegou, imitava o Saci e tal. Cara, que bom lembrar desse tempo. Pena que a gente envelhece, né, Eu velho? ia te perguntar Qual o isso. maior clássico que tu jogou? Essa classe vice-versa. Essa frase ficou na história, Tu né? perguntou pra mim falar. Não, mas é qual sua foi o essa maior? frase? Não, claro que não. Eu sou muito Essa brincadeira. é. Eu- Tem cearense, muita- eu- Tudo que eu falava no vestiário, só de vestiário eu me dou bem com todo mundo. Então você vai pro Jardel. Que foi ele. Foi, mas foi vai eu dizer. mesmo. Fale bem, mas fale mal, mas fale de mim. Mas qual era maior? Porto Benfica, Grenal, Galatasaray e Fenerbahçe. Cara, Vasco e Flamengo é cruel. Eu fiz gol no Maracanã com... Todo jogo Maracanã do que ainda Vasco, botava 100 mil ainda no Maracanã, né? Peguei 120 na final do Fluminense. Mas Vasco e Flamengo sempre fiz gol, tanto juvenil quanto júnior. Isso, e tenho uma admiração pelo Zico, que é um dos meus ídolos. Era o ídolo. Essa geração. E tenho um carinho pelo Flamengo, como tenho pelo Grêmio. E amo o Ferroviário. Então, clubes que eu tenho uma identificação. Esporte de Lisboa, Porto, nem se fala. Mas qual era aquele clássico que tu sabia? Cara, Grenal era osso. Grenal. Doido, mas assim, de emoção, assim, de barulho no mundo. Galatasaray. Fenerbahçe. É impossível, todo mundo fala. Eu não escuto o apito às vezes, eu escutava o apito do árbitro. Marcava a volta, pra gente escutar. Mas tive aí a felicidade de pegar um Vasco, Flamengo, Grêmio, Inter, Porto, Benfica. Porto, Benfica. Também. Eu fiz gol desses jogos decisivos, tanto fazendo nos jogos pequenos, Como nos como grandes também. tipo, eu fiz gol no Quixadá, mas também fiz gol no Bayern de Munique. Fiz gol no Barcelona, em Camp Nou, fiz gol no Bernabéu. Então, em San Siro. Cara, eu sou um privilegiado. É verdade. Eu agradeço a Deus por estar aqui contando essa história no futebolês. É espetacular, cara. Né? E essas frases aí, a galera botou muito na tua conta, né? Botou. Toda vez que você vai lá, Na Jardel. época que a placar. A placar, ficava, bicho, até botei na justiça, mas depois ela diz: para, vamos gastar dinheiro. Clássico é clássico e vice-versa. teve O da naftalina, né? Que a naftalina sobe, cresce. Tá cheio de carro importado no Japão. Você foi do Macedo, Cara, aqui tá cheio de carro importado. Vala, meu Deus do céu. Uma carroça ali, macho. Eu brinco muito, cara. Mas não são suas. Mas vou Jardão. Aí os caras gostam, a placar principalmente, né? Eu me lembro. Sensacionalismo total. Gosta da resenha. Tá, bota aí. Não ganhei um dinheiro porque não fui pra frente. Mas hoje você chamar hoje preconceito, hoje é crime, né? Tinha muito você ser cearense, você sentiu algum momento? Senti. O Edmundo chamava de Paraíba no vestiário. Paraíba é. Sim. Isso do Vasco, É no Vasco já. Ei, Paraíba. Sai, Paraíba. E quando tu chega no Grêmio? Chega no Grêmio, Cearense. não, Embora, não curiosamente, muito. se você tomou a posição de um pernambucano, né? Porque o Nildo é pernambucano. É verdade. Paraense, não? É paraense? Eu acho que o Nildo era pernambucano de Caruaru. Fez. Mas enfim, alguém do Norte Não, do Nordeste. Cara, a gente quebra barreiras, a gente percebe algumas coisas, mas a gente conquista, né? Infelizmente, a gente tem que fazer com que eles respeitem a gente. Então, eu fui um vencedor e já tirava o chapéu, dava bicho demais pros cabos. Até hoje tem muito jogador que eu empreguei, em clubes grandes, que era para eu estar. E não fui pro clube de empresários que pediam dinheiro antes de me negociar e me lava tudo. Ô, Jardel, pegou muito dinheiro na vida, né? Assim, você teve, com Bons tudo isso, você contratos. fez bons contratos. Graças a Deus, o que me sustenta foram Ainda esses hoje bons contratos, gastei muito, mas hoje, não vou dizer que tenho dificuldade, né? Tenho que trabalhar para tentar manter Um padrão. um padrão de vida, mas para mim, eu estando com saúde, Deus não deixa faltar nada. Então, tenho muita fé em Deus, que Ele vê todas as coisas, vê meu coração, e eu me orgulho de estar presente nas minhas... Ele está presente nas minhas orações e poder
me dar conforme o meu comportamento na vida, como na vida em todas as áreas. Então, eu procuro não desagradar para que ele me responda. Eu só agradeço a ele todo dia pela minha vida, porque já me livrou muito de muitas coisas, até da morte. A gente falou muito de futebol, para ir pra gente para a reta final. Além do futebol, você passou por coisas fora do campo, né? Você se meteu com política, foi candidato lá em Porto Alegre. Depois de 15 anos, eu peguei 42.227 votos. Não sabia nem para onde ia, para onde voltava, mal assessorado. Isso serviu de lição para mim. E tive todos os meus bens bloqueados, né? E aprendi que... Hoje, se eu for entrar na política, vai ser na área do esporte. Já fui convidado esse ano para entrar para a política. Voltaria para a política? Partido voltaria na área do esporte, aonde eu entendo. Entendi. Não Mas sei não o dia da política eleitoral, como você está falando. Não. Poderia Secretaria participar de esporte, sim. Um cargo especial nas areninhas. Era o que eu queria, né? Mas as portas ainda estão fechadas. Mas entendi. Porque o Jardel chegou... ele, o Danley, teve uma geração que foi... Ele é deputado federal. Ainda é Ainda federal. hoje, né? Eu tive alguns probleminhas com ele. Entendi. Na relação política, Jardel? Ou na relação pessoal, ou não existe Os mais dois, ele relação cortou pessoal? relação comigo, não sei porquê. Que foi o Danley, um dos parceiros aí da época de Grêmio, lá nessa época de títulos e tudo mais. Mas agora tá tudo tranquilo. Eu não continuo falando com ele, nem ele comigo. Mas eu tive a oportunidade de estar com ele e tentei, mas ele Não quis. não quis. Foge. Outro ponto também curioso foi a sua participação no Big Brother lá em Portugal, né, cara, fui Jardel? eu ali, adorei. Rapaz, já fez sucesso Big aqui no Brasil, Brother, a galera toda toda semana acompanhou. Me convidaram para entrar da Record no Na passado, Fazenda? só que eu tava eu fui comentarista com a Nicole Baus, o David Brasil, a Bombom, de um reality LGBTQI+, que foi do Cruzeiro Colorido, do meu amigo Ferrari Pay, que até está aqui em Fortaleza. Eu não tinha agenda para ir e tal. Então, tem outras pessoas me ligando, tem uma notícia... Mas como é que surgiu essa história do Big Brother em Como Portugal? é que foi entrar na casa? Como é que foi o a convite? televisão me ligou. Big Brother famosos, então Tem um cachê? Sim. e semanal também. É por semana? Toda vez que você vai assim... Não, entra, tem um. E outro por semana. Então foi bom. Foi Você legal, você aprendi, foi não bebi longe. nada. Você foi Fiquei longe, ali, né? Você chegou, passou... Foi pra final, mas eu falava que não queria ganhar, queria me superar. Então eu já sabia que ia ser o quinto mesmo. Aí foi massa demais, tá doido, trancado. Tinha hora que batia aquela agonia e eu queria sair, eu quero sair daqui, pelo amor de Deus, mano. Poxa, Foi quanto tempo lá, Jardel? 2 meses, cara. 2 Eu fiquei meses. Cara, assim, eu moro em Fortaleza, 20 perto da praia, eu tô doido, trancado mano. aqui dentro. O que é que eu tô Ficava piscina fazendo? ali, olhando pra praia, mas eu batia depressão. Eu tomava uma medicação para dormir, né? E às vezes atrasava essa medicação. Parece de propósito para eu saber. Pra ver se... Eu se dava a- revertério e dava o dinheiro. Isso faz parte do jogo. E eu. Mas Vai foi uma controlar experiência Aí bem. legal. duas vezes eu arrumei minha mala, vou embora. Não, aí tocava a campainha, chegou outro negócio. Aí eu voltava, entendeu? Controlava. Rapaz, é uma articulação que existe e é normal. Pra E que assim, eu né, vi essa Jardel? minha, é normal. Você parou de jogar já tem um bom tempo e a popularidade em Portugal do mesmo jeito, A né? galera segurou. Porque tá mais ainda por causa do Big Brother, cara. Nós temos 12... Aí aparece o pai do menino que tá vendo o Big Brother, que te viu jogando, que vai... idade, eu não consigo... Mário, parabéns pela prestação, pelo Big Brother. Eu falei, fui muito bem mesmo. Fui muito bem, fui forte. Minha mãe morreu, eu não quis sair. Tava sentindo que isso ia acontecer. Mas ela vai estar sempre comigo, eu penso nos momentos sempre bons que eu tive com ela. E só nas ruas tem um... Mário, me para, eu não ando mais um pouco direito, por causa do Big Brother. Isso foi bom pra mim, eu sabia que eu tinha que dar essa pancada para eles verem que eu tô bem. Aí eu... Foi uma tentativa também de uma oportunidade de mostrar, né? Também, eu entrei dia 27, fiquei uma semana confinado, passei um ano trancado no hotel sem nada. Sem ninguém. Sem ninguém, filho. Traguei minha mãe aqui, visitei, foi a última vez que senti que ela poderia ir. E já teve problema também com bebida, né?
foi internada, mas foi assim que ela escolheu. Fiz o que eu pude, Deus sabe. E foi um Big Brother marcante pela morte da minha mãe, né? Pelo lado negativo. Saí mais forte. 10, 12 milhões, 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas vendo o Big Brother. Foi uma audiência. Foi uma aprendizagem, né? Boa para mim. Perceber que, meu amigo, você pode estar fechado com... É uma trairagem danada, viu? Ave Maria. Né? É pior do que vestiário? Pior que vestiário mas é feio. Pô, já deu traíra da carreira? Tem nada, né? Contar nos dedos na cara. Tem que quem escapa? Uma porrada de mão aqui pra mim. Não escapa não. Tem, cara, é inveja. Você não pode estar falando das pessoas. Você fala bem. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, não precisa de dinheiro. Você tá bem, cara, tua família tá bem, sabe? Cara, e aí, cara, procura, pergunta, querendo uma coisa em troca. Sim, verdade. Infelizmente é assim. Então eu procuro estar com minha família, estar em casa. E tá orando para que eu tenha... A paz espiritual é o primeiro ponto para você ter o equilíbrio de realizar novos sonhos. Novos. E pra gente ir pra reta final, Jardel, faltou... você tem alguma... Sei lá, não sei se a palavra é mágoa, mas... Talvez desejo de ter jogado Ceará, Fortaleza, ou ter ajudado de alguma forma, ou a carreira foi tão... Ainda tenho desejo de ajudar fora de campo. Isso não depende de mim, depende das autoridades. Já procurei, felizmente não... Mas os clubes, não assim, tem um retorno, Ceará, Fortaleza... Na secretaria. Trabalhar no ferroviário, quero trabalhar ajudando, trazendo investidores, trazendo jogadores futuramente. Eu estou indo conforme Deus está me botando. Estou indo passo a passo, entrei como embaixador. Jardel, tem que ser presidente do ferroviário. Não sei, não tenho essa ambição agora. Quero ajudar a que o ferroviário faça o que o Fortaleza está fazendo. É um dos meus sonhos aqui na Terra. Fortaleza é o norte, hoje a Fortaleza referência. é referência no Brasil todo. No mundo já vai começar a se falar. Quando começar a ganhar Libertadores, quando for ir para a final de Libertadores, já está forte. Espero que o Fortaleza mantenha esse planejamento. Está com um presidente muito bom. Ceará é um clube de massa, também tem que estar na primeira divisão. E quero chegar ao Ferroviário na Série C e na D. Vamos passo a passo. D, C, B. E isso vai me deixar muito feliz por estar ajudando o clube que eu cresci, que eu tenho uma história, mas... Gostaria muito de fazer esse trabalho social no estado do Ceará. Já faz aí mais de 3, 4 anos que eu peço essa oportunidade. E não tenho vergonha de estar falando aqui isso. As pessoas responsáveis sabem. Vou fazer um trabalho, vai ser um trabalho social, contando essa minha história que eu estou contando aqui. Mas, lógico, mais capacitado para que essas palestras venham e mudem vidas. Da minha parte, a última... Você tem saudade da grama? Pensei que tu ia falar que tu ia pagar a janta. Ó, tem um rapaz ali que tá sentado na outra mesa que ele já tá sabendo ali, viu? Já, ó. Você tem saudade do gramado? De jogar, de botar chuteira? Eu joguei domingo, fiz gol de falta e tudo. Márcia do Ferroviário. Márcia do meu ferrão. Fez gol de falta, já, né? Uma das brigas que eu tô também, que eu falo muitas vezes com o Branco, o pessoal da CBF, é fazer o Master brasileiro de clubes. Sim. Legal. Isso é legal, uma baita ideia. Cara, você ir para casa de aposta, para venda de patrocínio para os clubes, é uma receita que entra e ajuda para os jogadores, cara. Mantém uma atividade, exatamente. Né, e tem público, né? Você imagina um jogo de lendas aí, como estão falando, né? Teria muita gente. Os times da Europa fazem isso há anos. É verdade. Levam normalmente para cidades onde não tem jogos da primeira divisão, porque não tem contato com aqueles caras. Tem um mercado para isso. Campinou teve um torneio ano passado, foi um jogo lá, 90 mil pessoas votadas. Teve um Masters que o São Paulo fez, lembra? Uns 2 anos no Morumbi também, que veio o Bayern de Munique, veio um monte de gente. Que a galera gosta de jogar, muita gente, né? Tem muita gente aí para jogar. Jardel, grande abraço para você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O papo passou rápido. Muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite mesmo. Bom ter você aqui com a gente. Quem sabe a gente não tem outra oportunidade aí de completar esse papo, né? Quando eu estiver vivo e puder, pode contar comigo. Um abraço a todos os ouvintes, todos que acompanham esse grande programa. E desejar saúde, paz, prosperidade, que Deus possa estar abençoando e clareando nossa mente para que a gente
enxergue as coisas certas da vida. Caião, um abraço, viu? Valeu, Renato. Mais uma vez, muito obrigado a presença do Jardel. É sempre legal falar com quem fez história no futebol. Como falei, a gente falou, você foi um representante do futebol cearense muito importante num determinado momento que o futebol cearense não tinha espaço fora das nossas fronteiras. Representei, fiz o que eu pude, acho que eu cheguei, representei fez bem. muito, Obrigado. fez demais. É isso, tô muito feliz com o papo hoje, agradeço demais o Jardel. Aqui tem história e hoje pôde contar um pouquinho pra gente. Próxima semana continua tendo craque aqui nessa mesa pra gente conversar, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Abraço, vamos pagar, quero saber quem vai pagar a janta. Vamos embora. Tem um rapaz ali de Tapajé. Tchau, gente. Papo com Futebolês. Oferecimento overbets.com. Apostas a partir de R$1. Saque rápido via Pix na hora. Essa é daqui. Casas Alves. Construindo sonhos com você.